Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente continua falando mais um pouquinho a respeito da economia do estado do Rio de Janeiro. Na nossa última aula, nós estávamos falando para você que entre a década de 1910 e a década de 1930, nós vamos assistir ao declínio da economia do café. E com isso, o estado do Rio de Janeiro, não acompanhando o estado de São Paulo, vai destruir boa parte da sua produção cafeeira, que será transformada em pasto para o gado de corte. Esse sentido marcou um declínio relativo da economia do Rio de Janeiro quando comparada à de São Paulo. Em 1930, Getúlio Vargas impede a ascensão de um novo presidente da República que marcara o Brasil no período republicano, chamado de Velha República, ou ainda política café com leite, onde ora o representante vinha da pecuária paulista, ora representante da cafeicultura paulista, ora da pecuária leiteira de Minas. Essa política café com leite, também chamada de coronelato da Velha República, será rompida com Vargas em 1930. E lembrando, Getúlio Vargas comanda o Brasil em dois momentos, de 1930 a 45 e depois de 51 a 54. Vargas achava que era o momento de mudar a estrutura econômica do Brasil. De 1500 até 1930, a nossa economia fora basicamente primário exportadora. Período do café, cana-de-açúcar, mineração e, finalmente, o pau-brasil, que marca lá o início. Então, na ordem, pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café. A gente vai observar que, a partir da década de 1930, o Brasil começa uma industrialização acelerada. E essa industrialização era baseada lá naquilo que ficou conhecido como sistema de freio e contrapeso. O que ocorre era uma política substitutiva de importações. O objetivo era substituir o produto que antes era importado por um produto nacional. A grande questão, então, era como que Vargas vai iniciar a industrialização e qual é o impacto para o estado do Rio de Janeiro. Acompanhe aqui comigo. Bom, pessoal, a partir então da década de 1930, o Brasil começa uma mudança da matriz econômica. Lembre-se que nós estamos chamando de matriz econômica a principal atividade econômica que um país executa. Observe lá que antes, durante aquele longo período que citamos antes, de 1500 até 1930, a economia brasileira fora primário exportadora, ou seja, calcada no setor primário, voltado para a exportação. Porém, a partir da década de 1930, num longo período que vai até a década de 1980, o Brasil começa uma mudança para a industrialização. E lembrando que a indústria e a construção civil é o setor secundário da economia. Vamos lembrar, Setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral. Setor secundário, indústria e construção civil. Setor terciário, comércio e serviços. A gente vai poder observar que essa industrialização, a partir de 1930, lá no governo Vargas, será calcada numa política substitutiva de importações. Então, observe, O primeiro governo Vargas
ele vai de 1930 a 1945. E nesse primeiro governo Vargas, ficou estabelecido lá o que nós denominamos de política de substituição de importações. Como dissemos, o objetivo era substituir por um produto nacional algo que antes era importado. Esse sistema baseava-se lá num modelo de freios e contrapesos. A pergunta é, professor, o que era o sistema de freios? Era basicamente o aumento do imposto de importação quando houvesse produto similar nacional e, portanto, uma política claramente protecionista da indústria que começava a surgir no Brasil. Repetindo, o aumento do imposto de importação quando houvesse similar produzido no Brasil. Então, imaginemos a hipótese que o Brasil antes importasse panela. Se um industrial brasileiro aceitasse produzir panelas no Brasil, a panela importada sofreria o aumento do imposto de importação, tornando essa importação cara e privilegiando a produção doméstica, a produção nacional de panelas. Ao mesmo tempo, o governo agia com contrapesos, como, por exemplo, a concessão de empréstimos e terrenos subsidiados, ou seja, mais barato a concessão de empréstimos e terrenos para o empresário nacional e, ao mesmo tempo, a redução da carga tributária, ou seja, a redução de tributos, de forma que houvesse um estímulo para que se produzisse em território brasileiro aquilo que antes era importado. Então era um sistema de freio e contrapeso. Eu vou frear a entrada de produto estrangeiro quando houver um similar nacional, aumentando o imposto de importação, e vou fazer um contrapeso com a concessão de empréstimos e terrenos subsidiados, com redução de carga tributária, para que o empresário nacional produzisse em território brasileiro aquilo que antes era importado. Essa política também se baseou na composição de um tripé. Esse tripé, baseado no capital estatal, ou seja, no capital do governo, que passou a ficar responsável pelas chamadas indústrias de base, e a indústria de base é o setor de metalurgia pesada, siderurgia, cimentícia e petroquímica, e o governo brasileiro também ficou responsável pela infraestrutura produtiva. E aí nós estamos falando que o governo brasileiro ficou responsável pelos portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, centrais elétricas, telecomunicações, dentre outros. Já o chamado capital privado nacional, num primeiro momento, ficou com a indústria
de bens de consumo, notadamente bem de consumo não durável, como, por exemplo, fabricação de alimento, de tabaco, de cosméticos, etc. E o chamado capital privado transnacional, e aí nós estamos falando das empresas estrangeiras, né? Esse capital ficou com a indústria de bens de capital, e nós chamamos de bens de capital as máquinas, os equipamentos, as ferramentas e as instalações, e também com a indústria de bens de consumo duráveis. Portanto, uma divisão, né, da produção no Brasil entre o capital estatal, do Estado brasileiro, do governo brasileiro, que ficou responsável pelas indústrias de base, portanto, metalurgia, siderurgia, cimentícia, petroquímica, o capital privado nacional, que ficou responsável pela indústria de bens de consumo não durável num primeiro momento, como, por exemplo, fabricação de vestuário, de alimento, de cosméticos ou ainda de tabaco, derivados de tabaco, e o capital privado transnacional, que ficou responsável pela indústria de bens de capital, máquina, equipamento, ferramenta, instalações e de bens de consumo duráveis, como, por exemplo, o setor, né, de eletrodomésticos e de automóveis. Não por acaso, a Volkswagen e a Ford serão duas das primeiras empresas, né, a estabelecerem fábrica no Brasil. Bom, ok, professor, eu entendi o que o Brasil estava passando naquele momento. Mas como que a economia do Rio de Janeiro se enquadra nessa mudança industrializante? Getúlio Vargas vai tentar, durante o início da Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Segunda Guerra Mundial dura de 1939 a 1945, convencer uma grande indústria siderúrgica americana chamada American Steel a vir para o Brasil e montar uma companhia siderúrgica no nosso país, já que a siderurgia ela faz o aço, ferro, né, os planos que permitem o desenvolvimento de outros setores econômicos. A American Steel se negou a abrir uma filial no nosso país e, sendo assim, o governo brasileiro negocia com os Estados Unidos a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil mandaria a Força Expedicionária Brasileira para a Itália, lutar ao lado do 5º Exército Americano para derrotar as tropas de Benito Mussolini, o ditador italiano, cederia a base aeronaval de Natal, no Rio Grande do Norte, para as tropas americanas reabastecerem as suas embarcações e também os seus aviões para os ataques à Europa, e, em contrapartida, os Estados Unidos daria a tecnologia, daria, né, o know-how e o capital financeiro para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. E, portanto, a mudança econômica do Estado do Rio de Janeiro começa com a construção da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. Não por acaso em Volta Redonda, porque você observe que Volta Redonda fica entre o Rio de Janeiro e São Paulo, hoje ao longo da Via Dutra, que liga as duas metrópoles, as grandes metrópoles brasileiras, e, portanto, o Rio de Janeiro acabara de ganhar a primeira grande companhia siderúrgica do país, que é a CSN, privatizada durante o governo Fernando Henrique Cardoso. A gente vai observar que não só será estabelecida a CSN, como será estabelecido no distrito de Xerém, no município de Duque de Caxias, a Fábrica Nacional de Motores,
O objetivo era que o Brasil fosse mais autônomo na produção de motores e automóveis. A gente sabe que no Rio de Janeiro, por exemplo, será estabelecido também, né, a Fábrica Nacional de Álcalis, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e, portanto, o Rio de Janeiro iniciava um processo de industrialização na mesma toada em que o Brasil mudara a sua matriz econômica do setor primário exportador, que marca a economia brasileira de 1500 a 1930, para uma economia industrializada a partir do governo Vargas, em 1930. A gente sabe que no segundo governo Vargas, de 51 a 54, será criado o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para financiar o desenvolvimento industrial brasileiro, com sede no Rio de Janeiro. Será criado a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, também com sede no Rio de Janeiro, e hoje 85% do petróleo nacional é retirado da bacia de Campos, no norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, então, durante todo esse período, desenvolverá também uma larga indústria naval. O setor de estaleiros no Rio de Janeiro será um dos mais importantes do país, retomando aquela tradição que vinha desde o início da descoberta do território brasileiro pelos portugueses, onde o Rio de Janeiro já se destacava com a indústria naval. Legal? Vem para cá. Então, no Rio de Janeiro, pessoal, né, nós vamos ter o quê? No Rio de Janeiro, nós teremos lá a construção da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, lembrando que ela fica exatamente, né, entre o Rio e São Paulo, na cidade de Volta Redonda. A construção da Fábrica Nacional de Álcalis, em Arraial do Cabo. A Fábrica Nacional de Motores no distrito de Xerém, em Duque de Caxias. Teremos a sede do BNDE, lembrando que na década de 80 foi acrescentado um S, né, para incluir a área social, né, o BNDE, que surge com o objetivo fundamental de financiar, né, o desenvolvimento industrial brasileiro e que mais tarde se dedicará a todos os segmentos econômicos. E, finalmente, a sede da Petrobras, a Petróleo Brasileiro S.A., também criada durante o governo Vargas e também tendo como sede o Rio de Janeiro. Portanto, o Rio de Janeiro participava da transformação econômica que o Brasil como um todo via acontecer a partir da chegada de Getúlio Vargas ao poder, lembrando lá, né, que Vargas governa o nosso país em dois momentos. Primeiro, de 1930 a 45, né? E depois, de 1951 até 54. De 1930 a 45, né? Costuma-se dividir o período em três partes, né? 1930 a 34, um governo provisório. 34 a 37, um governo constitucional. E de 37 a 45, a ditadura do Estado Novo.
De 51 a 54, Vargas eleito democraticamente e depois tirando a própria vida no Palácio do Catete com um tiro no peito. Ok? Voltando então lá para o nosso material. A Revolução de 1930 e o Estado Novo, né? Há uma mudança da matriz econômica brasileira do setor primário para o setor secundário. Aqui, pessoal, apenas fazendo uma observação, né, para a gente não se perder na hora da prova, né? Setores da economia, né? Eu tenho primeiro o chamado setor primário, que envolve lá a agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral. Nós temos o setor secundário da economia, que envolve a indústria e a construção civil. E, finalmente, o setor terciário, que envolve a área de comércio e de serviços. Portanto, é muito importante que você se lembre, né, desses setores da economia, porque são setores que serão, com certeza, citados na prova. E se você não souber ou confundir isso, né, nós teremos problemas na execução de algumas questões. Então, lembrando, setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral. Setor secundário, indústria e construção civil. Setor terciário, a área de comércio e de serviços. No Rio de Janeiro, então, há uma mudança da economia brasileira do setor primário para o setor secundário, indústria e construção civil. Vargas vai ser aquele que vai trazer a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda, no Vale do Paraíba, portanto, exatamente na área de ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, portanto, interligando também os dois portos mais importantes do país, o Porto de Santos, em São Paulo, e o Porto do Rio de Janeiro. Haverá a Fábrica Nacional de Motores em Duque de Caxias, né, no distrito de Xerém, a expansão da malha rodoviária estadual, a construção da Companhia Nacional de Álcalis, Sal e Soda Cáustica, em Arraial do Cabo, em 1943, além do que vamos acompanhar lá a presença, né, de um lado da Petrobras, da sede da Petrobras, e também do BNDE, que mais tarde será chamado de BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O próximo presidente da República no Brasil será lá, e aí é óbvio que a gente tem um interregno, né? Porque Getúlio Vargas se suicida em 54, nós temos um governo de transição, que é o governo Café Filho, 54-56, e a partir de 1956 a 61, nós vamos ter o governo de Juscelino Kubitschek, o JK, e terá um impacto muito significativo para a economia do Rio de Janeiro, sobretudo com a decisão de JK de transferir a capital da República para o Centro-Oeste com a criação de Brasília, na área do Planalto Central brasileiro. E isso, a gente vai poder acompanhar na próxima aula, vai provocar um forte esvaziamento político, econômico e também intelectual do Estado do Rio de Janeiro, porque boa parte da intelectualidade
era servidor público. Monteiro Lobato, grande escritor brasileiro, era funcionário público. E a gente sabe que essa intelectualidade acompanhará a transferência dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para Brasília. E isso provocará o início do ostracismo da economia e da política fluminense. Mas esse papo, como sempre, a gente vai resolver no nosso próximo encontro. Um abraço imenso para você, bons estudos e até lá!